Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Sou o pregador MR. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema As 4 Fases de Cristo. Na verdade, nós vamos terminar esse tema, essa série hoje, falando sobre o Cristo glorificado, a plenitude do poder de Deus. Mas antes da gente falar especificamente da fase 4, nós vamos rever rapidamente o que foi dito em outros vídeos, nos vídeos anteriores, 1, 2 e 3, para que você venha entender melhor e assimilar melhor o que nós vamos falar. Amém? Vamos falar rapidamente aqui sobre a fase 1, que é o Cristo da carne, vivendo só os milagres. Ou seja, aqueles ou aquelas pessoas que hoje estão na igreja do Senhor, vão ao encontro do Senhor Jesus, mas não para que venham alcançar o arrependimento ou o perdão do Senhor, não para que sejam salvos, para que alcancem a salvação, mas infelizmente as pessoas que buscam Cristo da carne buscam somente os milagres, ou seja, aquilo que satisfaz a sua carne, satisfaz a sua necessidade, buscam o milagre da cura, buscam as bênçãos materiais, bênçãos físicas. Quantas e quantas pessoas hoje, infelizmente, estão na igreja e vão à igreja do Senhor para ser abençoado financeiramente ou fisicamente. Infelizmente, têm buscado o Cristo da carne. E eu digo para vocês que, infelizmente, gente, 50% das pessoas de hoje vivem assim. Eu digo 50 e pode ser mais do que isso. Infelizmente, a grande maioria hoje vão até Jesus para alcançar algum benefício. Então, estão buscando o Cristo da carne. O que o apóstolo Paulo fala, A palavra do Senhor fala: se um dia conhecemos Cristo segundo a carne, hoje nós não o conhecemos deste modo. É justamente tratando desta visão de que muitos equivocadamente têm a respeito de Cristo. O Cristo que cura, o Cristo que abençoa, o Cristo que dá aquilo que elas pedem, mas esquecem que o verdadeiro propósito de Cristo é salvar, é perdoar os nossos pecados. Então, infelizmente, muitas pessoas vivem assim. Eu coloquei ali 50%, mas acredito que isso seja até mais, Mas para dividir melhor aqui, depois vocês vão entender, eu coloquei ali a metade das pessoas hoje dentro das igrejas, infelizmente, tem buscado o Cristo da carne, tem vivido essa fase de Cristo, que busca somente os milagres. Amém? Agora, a fase 2, que nós chamamos, a fase do Cristo da cruz. Ou seja, aqueles que se contentam somente com perdão. São aqueles que se convertem à palavra do Senhor, vão à igreja, procuram o Senhor Jesus e se arrependem, até se arrependem dos seus pecados. Amém? Alcançam misericórdia, alcançam salvação, mas se estaciona. Amém? Esta é a segunda fase do Cristo da cruz. É aquela fase onde as pessoas não se interessam em buscar mais crescer na presença de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, lancei o fundamento que é Jesus, mas veja como cada um edifica. Então, muitas pessoas param no Cristo da cruz, se contentam somente estar na igreja, alcançar a salvação, estar na presença de Deus, mas não se interessam em buscar, não se interessam em crescer, não se interessam em aprender da palavra de Deus. Amém? Procurar edificar a sua vida sobre ouro, prata e pedras preciosas. O texto que nós trouxemos aqui nesta parte do Cristo da cruz é da vontade de Deus que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas, infelizmente, muitas pessoas se estacionam aqui. Eu posso dizer, mas assim, como base do que nós estamos trazendo aqui, eu coloquei 50% para aquelas pessoas que buscam Jesus apenas para alcançar as bênçãos materiais ou físicas. Eu acredito que uma faixa de 30% das pessoas não buscam crescer. Além dos 50%, 30% das pessoas hoje dentro das igrejas, infelizmente, irmãos convertidos na presença de Deus, mas infelizmente não busca crescer na presença de Deus, não busca crescer nas suas vidas espirituais. Amém? Busca os valores espirituais para as suas vidas, amados. Então, assim, é aqueles que se contentam somente com perdão. Estacionaram no Cristo da cruz. Agora, a terceira fase de Cristo. O Cristo ressuscitado.
reinando em vida. Amados, esta é a fase, é a melhor fase, né, antes de alcançar a plenitude do poder de Deus. É a fase onde nós, Igreja do Senhor, precisamos estar. Amém? Viver o Cristo ressuscitado. O que seria o Cristo ressuscitado? É viver a plenitude de Cristo, é viver as novidades do Espírito. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, boca, né, não falou, coração não sentiu, é o que ele tem guardado para nós. É viver os mistérios de Cristo, é conhecer os segredos de Cristo, é se aprofundar na palavra de Deus, amém? É ter os olhos iluminados para realmente compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. É esta fase que todos nós temos que viver e estar, amém? Para alcançar algo melhor, para alcançar a plenitude do poder de Deus. Correto? Então nós precisamos realmente viver o Cristo ressuscitado, né? Aquele que está assentado à destra de Deus, aquele que foi glorificado nas alturas. Aí é que está a revelação dos dons espirituais sobre a nossa vida. Amém, gente? É onde a igreja precisa realmente estar para que venha experimentar coisas grandes e firmes para as suas vidas. Amém? Então, é a fase mais importante da nossa vida. É onde nós precisamos nos encontrar. Eu acredito, amados. Eu acredito que 10% das pessoas hoje dentro das igrejas já vivem esta fase de Cristo. Amém? É uma minoria, mas eu acredito que pelo menos 10% já vive esse momento. Já tem experimentado o Cristo ressuscitado. Já tem experimentado dos mistérios revelados em Cristo Jesus. Correto? Dentro desses 100%, pelo menos 10% eu acredito que esteja incluído nisto. Correto? É uma minoria, mas eu acredito que exista realmente pessoas que buscam realmente crescer na presença de Deus, se aprofundar, né, nos mistérios de Cristo, realmente entender e compreender, né, aquilo que Deus tem para nos revelar, amados. Essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos realmente alcançar este momento em Cristo, realmente reinar em vida. Isso que significa reinar em vida, porque o Cristo ressuscitado, ele veio para reinar no mundo espiritual. Para isso ele ressuscitou e está assentado à destra de Deus, para que ele pudesse reinar, né, no reino espiritual. Então é nisso que nós temos, é nessa posição que nós temos que nos encontrar, amados, nos posicionar, amados, em nome de Jesus, vivenciar esse Cristo para que possamos realmente reinar em Cristo Jesus em vida, aleluia, no mundo espiritual, correto? Agora a fase 4, amados. Esse é o momento, que a fase 4 é o auge da vida espiritual. Realmente viver e experimentar o Cristo glorificado. Entre o Cristo ressuscitado e o Cristo glorificado é a mesma coisa, né? Está ali no mesmo patamar, no mesmo nível. Mas eu coloquei aqui um degrau a mais do Cristo glorificado, justamente para apontar, né? Focalizar aqui a plenitude do poder de Deus. Realmente experimentar. Aqui é uma questão de experimentar coisas realmente grandes, buscar experiência na nossa vida espiritual, na intimidade da nossa vida espiritual, amado, para que realmente nós venhamos experimentar o poder de Deus na sua plenitude. Entre o Cristo ressuscitado e o Cristo glorificado é um passozinho a mais, um degrauzinho a mais. É só uma questão de experimentar, em nome de Jesus. Amém? E eu acredito, amados, que 10%, eu acredito já ter alcançado isso. Eu estou colocando aqui 10% porque foi o que sobrou, né? 50% o Cristo da carne, 30% das pessoas buscam o Cristo da cruz, vivem, mais 10% ali vive, experimenta a fase do Cristo ressuscitado. Então sobrou 10%. Eu acredito já ter alcançado isso. Eu acredito sim, amado. Eu confesso que tenho buscado ainda esse pouco a mais do Cristo ressuscitado para viver a plenitude do poder de Deus. Eu acredito nisso, tenho buscado, focado nisso, amém? Tenho buscado, assim, abrir os meus olhos ainda mais para compreender a vontade do Senhor, para verdadeiramente alcançar essa plenitude do poder de Deus. Então eu coloquei ali 10%, acredito já ter alcançado isso. Eu quero trazer aqui uma leitura de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz assim, ó: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Observe que o versículo, né, aqui o apóstolo Paulo nos convida, amados, a nos aprofundar no Espírito Santo, na sua sabedoria e na sua revelação. Está falando de conteúdo, está falando de conhecimento, está falando de valor.
valores que nós podemos alcançar em Cristo, experimentar em Cristo, experimentar pelo Espírito de Deus. Amém? Não está falando de movimento, não está falando de simplesmente estar na igreja, num círculo de oração e ali as pessoas glorificarem, pularem, dançarem, rolarem no chão. Não estou falando disso, não estou criticando, mas não é isso, não é esse o poder que o Espírito Santo traz para nós, entende? E que quando ele fala de sabedoria e de revelação, fala de conhecimento mesmo, fala de realmente se aprofundar dentro da palavra de Deus, ter os olhos iluminados para discernir a palavra de Deus no conhecimento. É um convite da palavra de Deus para nós, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Amém? Acima de todo principado, e poder, e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amados, isso aqui esclarece, nos mostra claramente que existe aqui uma evolução na nossa vida espiritual. É um convite a uma evolução. Ele fala, né, de conhecer a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da sua força e do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando os mortos e pondo, né, à sua direita nos céus. Observe que existe uma plenitude a ser alcançada, amado. Existe uma grandeza a se buscar, a se aprofundar. É um convite a realmente experimentar os valores do Espírito Santo e continuar se aprofundando, amados. Porque os mistérios de Cristo são infindáveis. Amém? Não tem fim. Quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós podemos conhecer. Quanto mais nos aprofundamos no Espírito, mais nós podemos nos aprofundar, amados. Então observe que existe aqui degraus a se seguir, né? Conhecer a vocação, conhecer a riqueza, conhecer o sobreexcelente poder, mano. Ele fala sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós. Observe que existe algo infindável para nós. Aleluia! Existem coisas que nós podemos alcançar, experimentar, viver e continuar buscando, conhecendo, crescendo na presença do Senhor, para que venhamos realmente experimentar a plenitude do poder de Deus sobre a nossa vida. Observe que o Senhor nos convida a isso. Aleluia! E nós temos essa possibilidade. Porque nós conhecemos o Cristo, né, que morreu, né? Se um dia conhecemos segundo a carne, nós, quando ele foi pregado na cruz, ali mudou a nossa história, ali mudou, aleluia, a trajetória da nossa vida espiritual. E quando ele ressuscitou, né, ele chamou à existência as coisas que não eram, que não existiam, aleluia, como se já fossem para nós. E quando ele foi glorificado, assentando-se à direita de Deus, ali consumou todas as coisas para nós. Observe que o fato de Cristo ter sido glorificado e assentar à destra de Deus, consumou tudo. É o auge, aleluia. É onde Cristo, ele poderia ir, aleluia, né? Na plenitude de tudo aquilo que, né, estava proposto para ele, para a vida da igreja, em nome de Jesus. Ele alcançou essa plenitude. E ele alcançou essa plenitude para nós. Amém? É isso que importa, é isso que é grandioso para a nossa vida. Tudo que ele conquistou, ele não conquistou somente para ele conquistou também para nós. Aleluia! Essa majestade, essa glorificação que ele conquistou, aceitando-se à direita de Deus, ele conquistou isso tudo para nós também. Para que pudéssemos hoje viver, experimentar esses valores na nossa vida. Então, existem grandes coisas que nós podemos ainda hoje alcançar. Nós não podemos somente resumir a plenitude de Cristo na sua, né, manifestação, né, de bênçãos sobre a nossa vida, de bênçãos espirituais, somente quando nós estivermos lá. Nós podemos vivenciar, experimentar esses valores, essas coisas no mundo espiritual hoje. Nós que reinamos em Cristo, reinamos em vida, como diz a palavra do Senhor. Então, eu convido, né, um convite de Deus. Eu, como pregador da palavra de Deus, eu sei que tem coisas ainda grandes para buscarmos na presença do Senhor. E quanto mais nós buscarmos, mais haverá coisas que nós, né, podemos alcançar em Cristo Jesus. Então, que haja realmente esse crescimento em nome de Jesus. Então, a pergunta que eu faço para fechar, amado: qual a fase de Cristo que você tem vivido? O Cristo da carne? O Cristo pobre? O Cristo que não tem nada a nos oferecer a não ser os milagres? Ah, mas
o milagre na nossa vida é importante, a cura é importante, sim, as bênçãos materiais, amém, amados. Eu não estou dizendo que não é, eu não estou dizendo que não seja, mas não podemos somente nos contentar com isso. Nós precisamos crescer, nós precisamos buscar, precisamos nos arrepender. Você que, né, se encontra nessa fase, a fase 2, se arrependeu, né, foi até batizado nas águas, mas tem buscado ou ainda está preso às coisas deste mundo? Ou ainda não consegue reinar em vida, ainda não consegue reinar no Cristo ressuscitado, porque você ainda está preso a muitas coisas deste mundo ainda. Se arrepende, se arrependeu, se batizou nas águas, mas ainda não tem vivido, experimentado coisas maiores, ainda não tem realmente experimentado Cristo ressuscitado na sua vida, porque você ainda está preso ao mundo, preso às coisas da carne, ainda experimenta coisas da carne. Então, é um convite de Deus, venha conhecer o Cristo ressuscitado. Aprenda, né? Busque, experimente realmente viver o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou para reinar na nossa vida, para que nós pudéssemos também reinar com Ele. E com isso, nós estaremos prontos para realmente alcançar a plenitude do poder de Cristo na nossa vida. Aleluia! Que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo.